Olá! Hoje eu vou trazer o comparative e o superlative. São situações no inglês onde a gente compara as coisas. Como bons seres humanos, a gente gosta de fazer comparações na vida, né, entre uma coisa e outra. Portanto, esse conteúdo a gente vai usar em qualquer língua, seja ela o português, o inglês ou qualquer outra que a gente vai querer aprender, né? Então, a gente vai aprender qual que é a diferença entre suas situações de comparative e situações de superlative. São duas situações onde a gente está falando sobre o aspecto das coisas, mas elas se constroem de jeitos diferentes. Então, a primeira situação é o comparative. A gente faz comparação entre características de duas coisas, né? Ou uma ou outra. Esse é mais que esse, aquele é menos que esse. Então, eu trouxe dois exemplos. Primeiro exemplo. My sister is taller than me. Estou dizendo que minha irmã é mais alta que eu. Segundo exemplo, the sunset is more beautiful than the sunrise. Então, são duas situações de comparação entre uma coisa e outra, só que eu escrevi elas de um jeito diferente. E aí, aqui, eu estou explicando que o que faz com que a gente faça uma de um jeito e outra de outro é o tamanho do nosso adjetivo. Então, já que a gente está comparando, a gente sempre vai comparar algum aspecto, né? Mais alta, mais bonita, mais engraçada. E aí, o tamanho dessa palavra é o que vai definir como ela vai ficar na frase. Então, aqui para adjetivos curtos, que são os short adjectives, a gente vai sempre usar o adjetivo e no final dele a gente vai adicionar o ER, né? O ER, then. Esse then aqui quer dizer do quê, né? Então, taller than, mais alta que eu. Aqui, adjetivos longos, a gente considera os adjetivos longos quando eles têm mais de 5 letras. Quando tem menos que isso, ele é pequenininho. Se tiver mais de 5 letras, provavelmente ele vai ser longo, vai ser escrito com essa gramática aqui. Então, the sunset is more beautiful than the sunrise. Eu estou dizendo que o pôr do sol é mais bonito do que o nascer do sol. Na verdade, os dois são bonitos, né? Mas pode ser que alguém ache que o pôr do sol é mais bonito. Então, nesse caso, esse adjetivo é mais longo. E aí, ao invés de só colocar o ER no final, a gente vai colocar more or less. Nesse caso, eu estou falando que ele é mais bonito, então eu vou colocar more. Se eu quero falar que ele é menos, eu vou usar less. Poderia ter usado less aqui. The sunset is less beautiful than the sunrise. Eu estaria dizendo, o pôr do sol é menos bonito do que o nascer do sol, né? Muito mais bonito. Situações de comparação, onde a gente está comparando o aspecto de duas coisas. Tem um lado e tem o outro, só. Duas coisas. E aí, a gente tem que se ligar no tamanho desses adjetivos. Se é um adjetivo pequeno, a gente vai emendar com o ER. Se é um adjetivo grande, a gente tem que colocar more ou less antes. Porque, por exemplo, aqui eu não poderia falar the sunset is beautifuler than the sunrise. Fica super estranho, né? Bom, e em relação ao superlative, que é a nossa outra situação, a gente está enaltecendo, né, uma coisa entre um grupo de outras coisas. Então, não é mais só uma coisa e outra, né? Eu estou falando dentro desse conjunto de coisas, essa é a mais ou a menos legal, interessante, boa, né? Enfim, depende do adjetivo que a gente vai usar na frase ou que tu vai encontrar no texto, né? Então, aqui, trouxe dois exemplos que conversam com os exemplos que eu trouxe antes. Então, aqui, in my family, I am the tallest. Estou dizendo que eu, na minha família inteira, sou a pessoa mais alta, né? Na minha família, eu sou a mais alta. The most beautiful moment of the day is the sunset. Então, ao invés de falar que o sunset é mais bonito do que o sunrise, eu tô falando no dia inteiro, dentre todos os momentos do dia, eu tô enaltecendo o que eu acho mais bonito, que é o sunset, que é o pôr do sol. Então, the most beautiful, aqui tá o que a gente precisa, né? Prestar atenção. The most beautiful, e o adjetivo aqui. E aí, como eu falei na situação do comparative, a situação do superlative se parece um pouco, porque a gente também precisa prestar atenção no tamanho dos adjetivos.
Então, se eles são curtos, diferente do comparative, a gente vai precisar usar o the na frente. Então, the é a preposição que a gente usa para especificar as coisas, né? O mais, a mais. Na verdade, seria só esse o ou a, né? Essa preposição a gente usa para falar de coisas que são bem específicas. Então, the, adjetivo, e no final a gente coloca o est. Então, que nem tá aqui, né? The tallest, a mais alta. Se nosso adjetivo é longo, como é no caso da nossa segunda frase, a gente também vai usar o the, porque eu ainda tô falando de uma coisa específica, e a gente vai colocar almost ou least. Por quê? Porque pode ser o mais ou o menos. Então, the most beautiful moment of the day is the sunset. Eu poderia também falar the least, né? O momento menos bonito ou o momento... Eu poderia falar o momento menos bonito ou eu poderia falar o momento mais feio. Ó, the least beautiful moment of the day is the sunset. Ok. Se eu quisesse falar o momento mais feio, a palavra feio em inglês é escrita assim. Onde é que eu vou botar? Isso aqui é um short adjective. Então, é diferente se eu quiser falar o mais bonito ou o mais feio. Nesse caso, como ele é short, eu precisaria usar o est, the ugliest. E aí ficaria diferente. Por isso que é importante a gente pensar sempre no tamanho dos adjetivos. Se tu vê esse the, tu já vai saber que é superlative, que tu tá lendo ali algo que tá tratando de uma situação, de um grupo. Se tu vê que tem o then, tu já vai pensar, tá, é um adjetivo sendo comparado entre duas coisas. Então, essas duas situações são parecidas, porque elas falam de comparação, mas ao mesmo tempo elas se estruturam de jeitos diferentes. Bom, esse conteúdo é super importante, aqui estão os aspectos mais importantes dele, mas não deixa de conferir o resto do conteúdo que está lá no canal, não deixa de fazer os simulados, continua estudando, continua conferindo, tem muito conteúdo ainda para ser visto. E eu espero que a minha explicação tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor. Obrigada, eu sou a professora Nis e até mais!